E aí, minha nobre e paciente congregação de testemunhas da história. Aqui é o seu narrador de confiança, com a voz embargada e a alma em festa, para conduzi-los pelo capítulo final, o grandioso e comovente epílogo da saga de Wano. Esqueçam um resumo superficial. Hoje faremos uma imersão completa, uma celebração narrativa que irá dissecar cada lágrima de alívio, cada sorriso de esperança e cada tremor de um novo começo. Sem diálogos, como é nosso sagrado costume, apenas a mais pura, detalhada e apaixonada crônica dos fatos, como se estivéssemos todos reunidos sob as cerejeiras em flor, ouvindo esta história pela primeira vez. Nossa jornada começa nas profundezas mais escuras e quentes da terra de Wano. Kaido, o homem que se gabava de sua indestrutibilidade, o dragão que se considerava um deus, agora era apenas um gigante derrotado em queda livre. Em sua longa descida pelo abismo criado pelo punho de Luffy, seu corpo colossal reverteu à sua forma humana, despido não apenas de sua forma de dragão, mas de toda a sua aura de terror. Sua queda terminou em um abraço incandescente, um batismo final em uma vasta câmara de magma, que pulsava como o coração furioso do planeta. E, em uma reviravolta de ironia kármica, ele não estava sozinho em seu leito de morte vulcânico. Big Mom, a outra imperadora caída, a rainha tirânica de Totland, também encontrou seu fim no mesmo caldeirão escaldante. Os dois monstros que por décadas moldaram o mundo com medo e força bruta, foram sepultados juntos, um epitáfio de fogo para uma era de tirania. A energia liberada por essa dupla aniquilação foi tão imensa que o próprio leito do oceano ao redor de Wano começou a rachar, como se o mundo estivesse se reajustando à ausência de tanto poder concentrado. Enquanto os vilões encontravam seu fim, o herói era amparado. Na superfície, Luffy, com o vapor do Gear 5 se dissipando como um sonho ao amanhecer, despencou dos céus, seu corpo tendo atingido o limite absoluto. Mas ele não caiu no chão frio. Yamato, em sua forma híbrida de divindade guardiã, moveu-se com a velocidade de um raio e o amparou, segurando o jovem herói em seus braços. Olhando para o rosto adormecido e exausto de Luffy, e depois para Momonosuke, o dragão rosa ofegante que ainda lutava para manter a ilha estável, um profundo sentimento de reverência tomou conta de Yamato. Ele testemunhou o impossível. A aliança improvável do Deus do Sol e do herdeiro de Oden não apenas venceu, mas reescreveu o destino. Longe do campo de batalha, na capital das flores, a vida pulsava em uma celebração pacífica. O Festival do Fogo, um símbolo de esperança mesmo nos tempos mais sombrios, chegava ao seu clímax. Em meio à multidão festiva, uma cena de beleza e dor se desenrolava. Tenguyama Hitetsu, o mestre artesão e guardião de segredos, observava a pequena Toko. Sua mente viajou para momentos antes, quando ela, com suas pequenas mãos, preparava sua lanterna flutuante. Foi nesse momento que ela soube da verdade final sobre seu pai, o amado e excêntrico Shimotsuki Yasui. Ela entendeu que ele não foi apenas pego. Ele se entregou, sabendo que a execução era certa. Ele se tornou um mártir para proteger o plano secreto da aliança e dar-lhes uma chance de lutar. A pergunta de uma criança, pura e dolorosa, ecoou. Por quê? E Hitetsu, com a voz embargada pela sabedoria e pela tristeza, explicou. Yasui trocou sua vida pela esperança de Wano. Seu sacrifício foi a distração que permitiu que a revolução sobrevivesse. A mente de Toko, então, mergulhou em outra memória, ainda mais pessoal. O dia em que ela, envenenada por uma fruta Smile defeituosa, foi condenada a sorrir para sempre. E seu pai, em um ato de amor paterno tão profundo que desafiava a compreensão, comeu a mesma fruta, escolhendo compartilhar sua maldição para que ela nunca tivesse que sorrir sozinha em sua dor. Ele escolheu viver em uma prisão de alegria forçada ao lado dela. Tocado por essa demonstração de amor incondicional, Hitetsu sussurrou seu desejo de que a vida dela fosse, a partir de agora, cheia de felicidade genuína. E Toko, em um momento de profunda maturidade emocional, pegou sua lanterna. A mensagem original, "Papai, quero te ver", foi gentilmente riscada. Em seu lugar, ela escreveu com uma mão firme. "Obrigada, papai." Não era mais um desejo, era um reconhecimento, uma aceitação, uma homenagem. Para Hitetsu, que testemunhou a cena, aquele pequeno ato de uma criança foi a maior e mais honrosa coroa de glória para o sacrifício de Yasui. De volta a Onigashima, enquanto as lanternas da capital subiam em direção à lua, Nekomamushi, o duque felino, postou-se como um arauto. Usando os Dendenmushi para amplificar sua voz por toda a ilha, ele fez o anúncio que mudaria tudo. Sua voz, cheia de emoção e triunfo, proclamou a vitória. Monkey D. Luffy derrotou Kaido. Mestre Momonosuke salvou a capital da destruição. Os samurais, exaustos e feridos, ficaram boquiabertos ao descobrir o segredo de seu jovem mestre. Mas a surpresa foi engolida por uma onda de euforia avassaladora. A guerra de 20 anos, a longa e sombria noite de Wano, havia terminado. Eles haviam triunfado sobre não um, mas 2 dos 4 imperadores. A ilha, antes um campo de batalha, explodiu em uma cacofonia de celebração. Gritos, abraços, canções e lágrimas de alívio se misturaram, criando uma sinfonia de libertação. Mas a guerra deixa cicatrizes. Em meio à festa, o trabalho mais crucial começava. O Sop, o atirador de coração gigante, emergiu como um herói improvável do pós-batalha, carregando os corpos inertes de Kinemon e Kikunojo em direção à enfermaria improvisada. Logo atrás, Franky, o ciborgue sentimental, trazia Zoro, que parecia ter saído de uma briga com o próprio Anjo da Morte e, de alguma forma, vencido. A pequena rena, Chopper, mal teve tempo de respirar. Miyagi e Tristan, os médicos Mink,
chegaram com notícias urgentes. A fila de feridos era longa, e todos precisavam de atenção. Chopper, agora o médico-chefe de uma nação inteira, assumiu o comando, organizando a triagem e pedindo ajuda, transformando o caos em uma operação de salvamento. Longe do caos, uma conversa de importância monumental acontecia em um plano diferente. Momonosuke, em sua forma de dragão, falou com a mente de Zunesha, o elefante ancestral. Com uma nova autoridade em sua voz, uma firmeza forjada no fogo da batalha, ele comunicou sua primeira grande decisão como líder. Apesar da vitória, ele não abriria as fronteiras de Wano. Ainda não. Havia muito a ser feito, muito a ser reconstruído. Zunesha, com a paciência de quem viu milênios passarem, compreendeu e aceitou a sabedoria do jovem Shogun. No entanto, no campo de batalha, a negação era uma força poderosa. Os piratas das feras remanescentes, cuja identidade inteira estava atrelada à invencibilidade de seu capitão, simplesmente se recusaram a aceitar a derrota. Para eles, era inconcebível. Kaido não podia perder. Agarrando-se à sua vantagem numérica, eles se prepararam para um contra-ataque desesperado. Frank, sempre pronto para uma briga, já se preparava para ir para cima, mas foi contido pelo toque calmo de Brook. Foi então que Yamato interveio. Com a presença imponente de uma divindade, ele se dirigiu aos piratas, sua voz ressoando com uma autoridade inquestionável. Ele os lembrou da verdade fria. Kaido pretendia que todos eles morressem na queda de Onigashima, e ele lhes deu uma escolha clara. Aceitem a derrota e a vida que lhes foi dada, ou insistam em lutar contra seus salvadores e enfrentem sua ira pessoal. Nesse exato momento, o chão tremeu violentamente. Um relatório urgente chegou. Atividade anômala no mar. E então, uma erupção vulcânica submarina de proporções bíblicas ocorreu, lançando uma coluna de água e vapor a quilômetros de altura. Era o último adeus de Kaido e Big Mom. E com essa explosão, a vitória foi selada, inegável e absoluta. O povo na capital das flores viu a explosão e a Ilha Caveira pairando nos arredores, e a confusão se transformou em medo. Em meio ao caos de perguntas, uma figura imensa emergiu da fumaça da batalha. O dragão rosa. O pânico se espalhou, com todos gritando o nome de Kaido. Mas a voz que saiu do dragão era familiar e tranquilizadora. Momonosuke esclareceu que não era o tirano, e que a erupção era o seu fim. E então, diante de milhares de olhos atônitos, da névoa surgiram outras figuras lendárias. Hiyori, a princesa perdida, em seu deslumbrante disfarce de Komurasaki. E Denjiro, o samurai leal, ainda sob a máscara de Kiyoshiro. A multidão estava em um estado de êxtase e incredulidade. Denjiro, com um sorriso que finalmente alcançou seus olhos, dirigiu-se ao povo. Ele prometeu que a longa e complicada história seria contada. Mas primeiro, havia algo mais importante. Com um gesto teatral e cheio de orgulho, ele apresentou ao povo de Wano, a nação libertada, o seu novo, legítimo e aguardado Shogun. A cortina da noite de 20 anos finalmente se fechou, revelando a aurora de um novo e glorioso capítulo na história de Wano. Nossa história começa na capital das flores, onde a atmosfera de medo e confusão, causada pela aparição do dragão rosa e da ilha flutuante, começava a se transformar em um estado de choque coletivo. A percepção de que o dragão não era o tirano Kaido abriu espaço para uma visão ainda mais inacreditável. Da fumaça da batalha, como espectros emergindo de uma antiga lenda, surgiu uma procissão que desafiava a realidade. À frente, a estonteante Komurasaki, a cortesã mais amada de Wano, cuja morte havia sido lamentada por todos, estava viva. Ao seu lado, Kiyoshiro, o chefe Yakuza que representava a face da opressão de Orochi, agora caminhava com uma nobreza inesperada. Mas o que veio a seguir foi o que fez o coração da nação parar. Atrás deles, um por um, surgiram os fantasmas de 20 anos de esperança perdida. Kinemon, o fogo de raposa, com sua presença de líder inabalável. Kawamatsu, o Kappa, o guardião leal. Inuarashi e Nekomamushi, os reis rivais de Zou, agora unidos. Raizo da névoa, o ninja cuja existência era um sussurro. A experiente Kunoichi Shinobu. E a graciosa espadachim, Kikunojo, da neve persistente. Juntos, eles eram um poema vivo, uma canção de ninar que se tornou realidade. Os 9 bainhas vermelhas, os samurais mais leais de Kozuki Oden, retornando dos mortos para reivindicar o amanhecer. O silêncio que se seguiu foi profundo, um vácuo de incredulidade. E então, ele foi quebrado por um único grito, que se tornou um clamor, uma necessidade urgente que varreu a multidão. Um picture Tanishi, traga um caracol de transmissão. O povo de Wano, em um instinto coletivo, compreendeu a magnitude daquele momento. Aquilo não era apenas uma notícia, era a reescrita de sua história. Eles precisavam que cada cidadão, em cada vila remota, em cada campo de trabalho forçado, testemunhasse aquela visão, para que todos soubessem que a longa noite havia, de fato, terminado. Longe da capital, perto da cratera onde Onigashima agora repousava, outro tipo de história se desenrolava. Yamato, o filho de Kaido que carregava a alma de Oden, finalmente se encontrou com o restante da tripulação do Chapéu de Palha. O encontro foi um retrato cômico e perfeito da dinâmica da tripulação. A revelação de sua filiação com Kaido causou um curto-circuito em algumas mentes, mas Yamato, com um sorriso aberto, rapidamente dissipou qualquer dúvida sobre sua lealdade. E então, com a confiança de quem já tomou sua decisão há muito tempo, ele anunciou sua intenção de se juntar ao bando. A reação foi um espetáculo à parte. Usopp e Nami entraram em modo de pânico total, já imaginando os problemas e as despesas que viriam com um membro da realeza do caos a bordo.
Frank coçava com a cabeça, tentando encaixar essa nova peça no quebra-cabeça de sua tripulação super estranha. Brooke e Sandy, no entanto, estavam em festa. O músico celebrava a chegada de um novo e poderoso aliado, enquanto o cozinheiro, claro, celebrava a beleza da nova companheira. Robin, a observadora silenciosa, apenas sorria, um sorriso divertido de quem já sabia que o destino do bando era atrair os seres mais extraordinários do mundo. Jimby, no entanto, assumiu seu papel de sensato timoneiro. Com calma e respeito, ele lembrou a todos que, por mais que Yamato fosse bem-vindo, a palavra final sobre quem sobe a bordo do Sunny pertence exclusivamente ao capitão. E o capitão, junto com seu imediato espadachim, estava atualmente sob os cuidados intensivos de Chopper. Yamato, entendendo e respeitando a hierarquia do bando que escolheu, concordou em esperar. Nesse meio tempo, um pequeno drama se desenrolava. Yamato avistou alguns piratas das feras tentando uma fuga sorrateira, e junto com outros gifters agora aliados, deu a ordem para que parassem. A guerra podia ter acabado, mas a justiça ainda precisava ser feita. Usopp, sempre pensando à frente, questionou Tama sobre a longevidade de seus poderes. Ela explicou que o efeito de seus kibidango duraria um mês, mas que no final, a lealdade seria uma escolha do coração de cada animal. E para provar seu ponto, Speed, a centaura, se aproximou e declarou seu desejo de ficar ao lado de Tama para sempre. Mas ela fez um pedido comovente. Não queria ser uma serva, mas sim uma mãe para a pequena órfã. A cena, de uma doçura imensa, selou a ideia de que a verdadeira dominação não vem do poder, mas do amor e do respeito. A transmissão ao vivo para todo o país de Wano começou. Momonosuke, agora um homem adulto, deu um passo à frente, sua figura imponente preenchendo a tela do Picture Tanishi. Atrás dele, os 9 bainhas vermelhas se curvaram em um gesto uníssono de lealdade, um aval que legitimava tudo o que estava por vir. E então, a voz do novo Wano ecoou. Primeiro, a revelação. Ele se apresentou como Kozuki Momonosuke, filho de Oden. Para a nação, foi como se um trovão tivesse caído de um céu limpo. O herdeiro, que todos choraram como morto, estava vivo. Sua voz, ganhando confiança a cada frase, começou a desfazer as correntes de 20 anos de opressão. Ele anunciou o fim do reinado de terror de Kaido e Orochi. Declarou o fim da escravidão. Prometeu a destruição das fábricas que envenenavam o ar e a terra. Proclamou que a água limpa, um direito básico, voltaria a ser livre para todos. Cada promessa era uma pá de terra jogada sobre o túmulo da tirania. Para a pequena Tama, assistindo de longe, cada palavra era uma cura. Ela se lembrou de seus pais, vítimas das fábricas que Momonosuke agora prometia destruir. Lembrou-se da fome, da solidão e da promessa de Hitetsu de que os heróis de Wano retornariam. A promessa que Luffy lhe fez, de um mundo onde ela nunca mais passaria fome, estava se materializando diante de seus olhos. Incapaz de conter a avalanche de emoções, ela se agarrou a Nami chorando convulsivamente, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Momonosuke continuou, narrando brevemente sua jornada, a formação da grande aliança ninja pirata Mink Samurai e o ataque a Onigashima. E então, ele entregou a notícia que o país inteiro ansiava ouvir, a frase que libertaria suas almas. Kaido, Orochi e os piratas das feras foram derrotados. A reação foi imediata e sísmica. Uma onda de alegria pura varreu o ano, um grito de liberdade que ecoou de costa a costa. Mesmo em meio à celebração, Momonosuke sentiu o peso esmagador da coroa invisível sobre sua cabeça. Um tremor de nervosismo, um resquício do menino assustado que ele foi, percorreu seu corpo. Mas ele o superou. Respirando fundo, ele se ergueu em toda a sua nova estatura, sua silhueta finalmente revelada em detalhes para toda a nação. E então, ele bradou. Não um discurso, mas um nome. Meu nome é Kozuki Momonosuke. Um nome que foi um segredo. Uma oração sussurrada por 2 décadas, agora proclamado com o poder de um trovão. E ele se declarou o novo Shogun de Wano. Ele não exigiu obediência, mas pediu união. Pediu a força de seu povo para juntos guiarem Wano de volta à sua antiga e gloriosa proeminência. A proclamação foi a catarse final. O povo de Wano, de idosos que lembravam de Oden a crianças que só conheceram a tirania, chorou abertamente. Em seu coração, Momonosuke silenciosamente reafirmou a promessa que fez a seus pais de se tornar um grande líder. E então, ele se virou e encontrou o olhar de sua irmã, Hiyori. O Shogun e a princesa, separados por 20 anos de dor, finalmente se reuniram em um abraço longo e apertado. Um abraço que selou não apenas a reunião de uma família, mas a reunificação de uma nação. Enquanto a nova corte de Wano se afastava, a voz da história nos sussurrava o futuro. Aquele momento não era apenas o fim de uma guerra. Era o início de uma lenda. Momonosuke, o menino dragão, seria para sempre lembrado como o maior Shogun que Wano já conheceu. A noite havia de fato terminado. A aurora de Wano era real e era gloriosa. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.